Eusébio, um nome que desde os anos 60 está sempre em qualquer lista dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. O talento e a imponência do apelido Pantera Negra fazem transbordar o ego do craque. Eusébio discorda de quem considerou Pelé o atleta do século passado. Eu não digo que o Pelé sou melhor que ele, não, mas ele também não é melhor que eu. Porque ele tem o futebol dele e eu tenho o meu futebol. A personalidade forte sempre acompanhou esse português de Moçambique em 67 anos de vida. Nem ele, nem Pelé, nem Garrincha, nem Maradona. Na opinião de Eusébio, o maior jogador do mundo é outro. Para mim, o mais completo jogador na história do futebol chama-se Dom Alfredo Di Stéfano. Essa é a minha opinião. Opinião que fica fácil de ser entendida nessas imagens. Com uma das mãos, o garoto Eusébio, então com 20 anos, socava o ar comemorando o título europeu de 1962. Mas a outra mão segurava firme a camisa do ídolo, que naquele dia foi adversário. O Benfica de Eusébio acabava de vencer por 5-3 o Real Madrid do argentino Di Stéfano. Segundo Eusébio, mais importante do que ganhar aquela partida foi guardar para sempre aquela camisa. O sucesso alcançado jogando pelo Benfica e pela seleção de Portugal era algo tão imprevisível quanto longe da infância pobre vivida nas ruas de Lourenço Marques, nome antigo de Maputo, hoje capital da ex-colônia portuguesa Moçambique. Com os meus colegas e amigos lá do bairro, onde é que nós jogávamos lá em Moçambique, era só 3 contra 3, 4 contra 4, iam chegando e íamos aumentando, mas sempre nada de competir, nada, era só aquelas brincadeiras que nós passávamos o tempo, porque a melhor coisa nas crianças, eu hoje vejo uma criança estar doente, mas só lhe oferecer uma bola, a doença desaparece. E nós éramos assim, não tínhamos dinheiro para comprar uma bola, uma família simples e sem riqueza. O futebol foi influência do pai, que ele mal conheceu. Éramos 8, 6 rapazes e duas meninas. E eu era o quarto do começar do mais velho. E foi o que eu saí mais a jogar a bola. Como o meu falecido pai foi um grande jogador de futebol, e que nunca vi. Não via jogar, porque quando o meu falecido pai morreu, eu tinha 7 anos. Ele não me viu, nem eu do futebol, se eu perceber, assim, mas nunca só os mais velhos, o irmão mais velho, é que falava do nosso pai, que era um grande médio, jogou na seleção. Quem joga na seleção tem que ser bom. O primeiro time, formado pelos amigos da rua, se chamava Os Brasileiros. No Sporting de Lourenço Marques, Eusébio já começava a pensar mais seriamente numa carreira de jogador. No fim da adolescência, surgiu o Benfica na vida dele. Já lá vão 40
48, 49 anos, tinha eu 18 anos, eu assinei o meu primeiro contrato profissional, tinha ainda a idade júnior, com a autorização da minha mãe, ela que assinou, e cheguei em dezembro de 1960, 17 de dezembro, e um frio desgraçado em Portugal. E eu até uma semana depois já queria que a minha mãe devolvesse o dinheiro para eu regressar, porque pensei logo que ia morrendo de frio, porque nunca tinha sentido um frio como eu sentia em dezembro. Mas Eusébio não regressou, suportou o frio e a distância da família para fazer história no futebol europeu e mundial. Tornou-se mais fácil, porque eu nunca tive a pressão de que tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Não, eu jogava futebol com prazer, o prazer de jogar a bola. E então, como sabia jogar, tinha velocidade e tinha um bom drible e um bom remate. E depois fui treinando e foi assim rápido, porque a adaptação foi uma coisa que não senti dificuldades, porque sabia jogar a bola, não tinha receio de jogar com os mais velhos, ok? E então não tinha o medo de pôr o pé e acabei por adaptar-me com mais facilidade. Com a camisa do Benfica, foram 14 anos inesquecíveis, graças não só ao dom que carregava desde os tempos das peladas de rua, mas também à determinação de quem estava ali para fazer história. No futebol, brincava com os meus amigos, em termos de a gente falar e tudo, mas dentro do campo não, porque eu treinava, como disse, jogava com o prazer de jogar a bola. Eu treinava com a vontade, eles iam-se embora para as casas deles, o treinador nem sabia que eu estava lá, mas depois soube que pronto, eu ficava sozinho. Pegava nas bolas, batia os livres, batia os cantos, batia os pênaltis, sem ninguém na baliza. E pegava na bola, driblava, fingia que tenho um defesa, mas era tudo, a minha cabeça funcionou. E então, só mais tarde é que, graças a Deus, viu, e só agradeço a Deus e a minha força de vontade de querer vencer, e tornou-se mais fácil. Inteligente, driblador, veloz e goleador. Daí uma característica comprovada pelos números impressionantes. 727 gols em 715 partidas pelo Benfica. Média de mais de um gol por jogo. Em competições como o Campeonato Português, a Taça de Portugal e a Liga dos Campeões da Europa, Eusébio é até hoje o maior artilheiro. 11 títulos nacionais, 5 Taças de Portugal, 1 Campeonato Europeu e 3 vices. Ganhou ainda 2 vezes a Bota de Ouro, prêmio dado ao artilheiro da temporada na Europa. Serviços tão bem prestados que renderam, entre as muitas homenagens, uma estátua em frente ao Estádio da Luz, em Lisboa. No Maracanã, onde jogou pela primeira vez aos 19 anos, deixou a marca dos pés na calçada da fama. Estou satisfeito porque vou ser homenageado fora do meu país e onde? No Maracanã. Foi o primeiro estrangeiro a pisar nessa área nobre, ao lado de Pelé.
a todo o povo brasileiro, o meu muito obrigado, do coração. O prestígio veio com as muitas conquistas e prêmios. O carinho e a gratidão pelos que sempre o amaram nunca foram deixados de lado. Acabei por eu melhorar a situação de vida da minha família, começaram a minha mãe com os meus irmãos. E pensou que eu cumpri com as minhas, não digo até obrigação, porque é a minha família. E queria dar alguma coisa aos meus irmãos mais velhos, não só os mais novos também, que acabaram por ficar com as coisas todas, porque os três mais velhos foram casados, foram saindo de casa, e eu trabalhava em Portugal, a jogar a bola, não é? E todos os anos eu nunca deixei de regressar de férias a conviver com a minha família, com os meus amigos lá no bairro. Em 1966, Mundial da Inglaterra, a seleção portuguesa conseguia algo inédito. Era semifinalista da Copa do Mundo e Eusébio botava de vez o nome dele na história do futebol. Os resultados na primeira fase eram uma amostra do que estava por vir. Contra Hungria, Bulgária e Brasil, 3 vitórias e o primeiro lugar do grupo até com relativa facilidade. Brasil, infelizmente, nem vale a pena a gente falar do Brasil, porque o Brasil não tinha uma seleção, infelizmente não tinha. Pelé não estava em condições, o Garrincha não estava em condições e acabou por o Brasil enterrar-se. Perdeu com a Hungria 4-2, perdeu com o Portugal 3-1 e por isso não é o Brasil que habituou a mim também, como admirador do futebol brasileiro, mas o Brasil nesse Mundial 66 é para esquecer. As boas lembranças são dos portugueses, que viram o que Eusébio e companhia fizeram. Naquele jogo contra a seleção brasileira, a torcida até estava ao lado do então bicampeão mundial. Jogo duro dos dois lados. Eusébio começou a aparecer com cruzamento para o primeiro gol português. Os outros foram dele. De cabeça. E com um chutaço, acabou com o sonho do tri do Brasil. Na fase seguinte, os surpreendentes norte-coreanos quase mancharam a campanha portuguesa. Em 22 minutos, 3-0 Coreia do Norte. Foi quando Eusébio resolveu dar as caras. Uma, duas, três,
4 vezes. Eusébio, quase sozinho, resolveu o jogo. Nessa Copa ganhou o apelido de Pantera Negra, de um jornalista inglês, pelo instinto matador e velocidade que demonstrava em campo. Na semifinal contra os ingleses, o gol de pênalti não foi suficiente para impedir a derrota por 2-1 para os donos da casa. Mas o saldo foi para lá de positivo. Com 9 gols, Eusébio foi o artilheiro daquele Mundial e Portugal terminou em terceiro, numa campanha que até hoje é a melhor da história do país em Copas. Nós demonstramos que, sendo um país pequeno, e nós marcamos uma presença muito importante nesse campeonato. Eusébio jogou até os 36 anos. O fim de carreira foi marcado pelas muitas lesões no joelho. Eu, aliás, no Mundial 76 já tinha 4 operações no mesmo joelho esquerdo. Hoje tenho 6. Mas sempre com aquela vontade, com aquela força. As lesões que eu tive sempre no futebol era muito difícil, tinha que recuperar bem, mas às vezes nem recuperava o máximo 30-35% e entrava dentro do campo e jogava. O treinador perguntava: como é que você está? Não, eu estou em condições. Estou em condições para jogar e por isso, se o senhor quiser me pôr a jogar, eu vou jogar. Agora, quando não estou em condições, digo mesmo que não tenho condições. Hoje, Eusébio é embaixador da seleção portuguesa. Acompanha a equipe nas principais competições e vê de perto o que faz quem hoje é considerado o melhor jogador do mundo. Graças a Deus foi nomeado. Eu, como no ano passado foi nomeado o Kaká, hoje o Cristiano Ronaldo já tem em casa a bola que ganhou e foi nomeado como melhor, nós temos que respeitar. Respeito, sim. Devoção por outros grandes craques, não. E falar: você fica triste quando chamam o Pelé da Europa? Sim, eu, com certeza. Por que eu vou ficar triste? Eu sei o meu nome, eu chamo-me Eusébio. Se vocês aqui chamassem o Eusébio do Brasil, ao Pelé, isso também que era bom. Ele vive num país que muitos jogadores, eu nasci na África. Se o Pelé jogasse na Europa, eu vir jogar aqui no Brasil, aí é que tinham que fazer as comparações vocês. Agora, eu estou à vontade. O meu nome é Eusébio da Silva Ferreira. Vocês chamaram o Pelé da Europa, eu não tem nada a ver, não fico triste sobre isso. Chamam Pantera Negra, chamam não sei o quê. Não. Agora, em termos de comparações, não. Ele não tem o meu futebol, nem eu tenho o futebol dele. Cada um no seu estilo. Ponto e basta.